Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia a todos. Nossas mais humildes reverências. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Então, nós vamos agora fazer a leitura do Srimad Bhagavatam, o terceiro capítulo. Nós estamos no terceiro canto, no segundo capítulo, e o verso é o verso número 20, né? Esse que é o capítulo que é Lembranças do Senhor Krishna, né? Só para contextualizar o capítulo. O primeiro verso desse capítulo, ele fala o seguinte: Sri Sukadeva Goswami disse, quando Vidura pediu que o grande devoto Uddhava falasse sobre as mensagens do mais querido, o Senhor Krishna, Uddhava não conseguia responder imediatamente por causa da excessiva ansiedade que sentiu ao se lembrar do Senhor. Era ele que, mesmo em sua infância, aos 5 anos de idade, estava tão absorto no serviço ao Senhor Sri Krishna, que ao ser chamado por sua mãe para tomar de jejum matinal, não desejava tomá-lo. Então, Uddhava é um amigo muito querido de Krishna, é um amigo de infância de Krishna. Eles são muito íntimos, assim, o nível de intimidade é até maior do que entre Krishna e Arjuna, né? Porque é uma amizade infantil, uma amizade que a gente teve um amigo de infância, sabe como é que é. Então aqui ele começa a descrever lembranças que ele tem, né, de Krishna. Então, vamos cantar a canção que Srila Prabhupada pedia que cantássemos ao fazer a leitura do Srimad Bhagavatam. Jayurada Madhava Jaya Kunja Bihari Jayurada Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunatira Vananchari Yamunatira Vananchari Jayurada Madhava Jaya Kunja Bihari. Então vamos ler o verso. Tataiva chanye naraloka vira Yahave Krishna Mukara Vindan Netrai Pibanto Nayana Biraman Artastra Puta Padam Napurasyayam. Então, tradução palavra por palavra. Tata, como também. Evacha, e certamente.
Anie, outros. Nara Loka, sociedade humana. Vira, lutadores. Ye, aqueles. Ahave, no campo de batalha de Kurukshetra. Krishna, do Senhor Krishna. Ahave, perdão. Aravrinda, rosto como uma flor de lótus. Netrair, com olhos. Pibantar, enquanto viam. Nayana Abhiraman, muito agradável aos olhos. Partha, Arjuna, Astra Puta, purificados pelas flechas. Padan, morada. Apu, atingiram. Ásia, dele. Não. Tradução feita por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Certamente, os outros que foram lutadores no campo de batalha de Kurukshetra foram purificados pela investida de flechas de Arjuna. E enquanto viam o rosto de lótus de Krishna, tão agradável aos olhos, eles atingiram a morada do Senhor. Significado dado por sua divina graça C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A suprema personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, aparece nesse mundo para dois propósitos missionários: salvar os fiéis e aniquilar os canalhas. Isso Krishna ele revela lá no terceiro capítulo, né, da Bhagavad Gita. Ele diz por que ele vem a esse mundo, né? Então ele vem por vários motivos, né? Um dos motivos é para aniquilar essas pessoas que são excessivamente materialistas e pessoas que são impiedosas, né? Pessoas impiedosas que acabam causando muitos males. Naquele período havia esse tipo de pessoa, né? E eles eram liderados, tinham muitos, né? Kansa era um deles, Shishupala era outro deles, mas na Batalha de Kurukshetra ali estava a personificação, uma das personificações da própria era de Kali, né? Que é Duryodhana, né? Isso é revelado, né, em algumas escrituras, que Duryodhana ele é uma personificação dessa era de Kali. Então, um dos propósitos que Krishna vem a esse mundo é para extirpar essas pessoas que são impiedosas desse mundo que causam tantos problemas, né? O outro propósito é para proteger os seus devotos, para proteger as pessoas que são piedosas, né? O que mais? Ele também vem a esse mundo para realizar seus passatempos. Então, existem muitos motivos para que Krishna venha, apareça nesse mundo, né? Nesse mundo material. Bom, continuando. Mas porque o Senhor é absoluto, seus dois diferentes tipos de ações, embora aparentemente diferentes, né? Então aqui Srila Prabhupada está falando que ele vem com dois propósitos: salvar os fiéis e aniquilar os canalhas. Mas porque o Senhor é absoluto, seus dois diferentes tipos de ações, embora aparentemente diferentes, são em última análise a mesma coisa. Então, Srila Prabhupada está explicando que Krishna vem tanto para revelar, né, a nossa natureza original, né, qual é o nosso propósito, mas também ele vem para aniquilar essas pessoas que são extremamente materialistas.
E aí os dois propósitos eles se unem, né? A aniquilação de uma pessoa como Shishupala é tão auspiciosa quanto suas ações para a proteção dos fiéis. Isso é interessante porque a Srila Prabhupada está explicando, parece uma contradição. Então quer dizer que Krishna vem para cá para aniquilar essas pessoas, mas como é que elas podem ser beneficiadas pela sua própria aniquilação? E aí existe uma questão que está ligada a Krishna, né? Que o materialista que sendo morto por Krishna, ele na mesma hora ele recebe a liberação. Ele é elevado, ele está livre desse mundo material. Então, na verdade, o que acontece é que ser morto por Krishna pessoalmente é uma dádiva, porque você vai obter ah, o objeto último de yogis e pessoas que são extremamente piedosas e que vêm desejando moksha, vêm desejando a liberação. E esses materialistas, eles sendo mortos diretamente por Krishna, eles estão recebendo a misericórdia de ir direto, de obter moksha, de receber a liberação, né? Porque abandonaram o corpo pensando em Krishna. Esse é o ponto, é o objeto da meditação, né? O objeto da meditação do devoto é no momento da sua morte estar pensando em Krishna, né? Então a vida toda a gente vai meditando, cantando a nossa japa, para que no momento do desenlace a gente possa estar pensando em Krishna, porque o próprio Krishna fala isso na Bhagavad Gita, né? Aquele que no momento da sua morte ele fixa o seu pensamento em mim, ele certamente virá a mim. E aí, no caso do materialista, do Asura, ele ali no momento da morte dele, ele está ali, na frente de Krishna, né? Então é uma grande misericórdia. A gente não pode esquecer também que muitos desses materialistas, né, como o próprio Kansa, como Shishupala e outros que foram mortos em eras passadas, como Hiranyakashpur, Hiranyaksha, ou mesmo Ravana e Kumbhakarna, eles muitas vezes eles também não são propriamente materialistas, eles são devotos, né, que encobertos pela energia interna de Krishna, que é Yogamaya, né, eles ficam confusos, né, e eles acham que eles são personalistas ou que eles são materialistas, mas no fundo, eles são devotos do Senhor, eles só esqueceram dali, e ali eles estão ali para um propósito específico, que é para poder participar dos passatempos de Cristo, né? Então ali naquele momento, assim, ali é o intercâmbio amoroso de Krishna com o seu devoto, mas é como se fosse ali uma peça de teatro, né? Só que diferente de uma peça de teatro em que o ator ele sabe que é uma peça de teatro, ali no caso Kansa, Shishupala, eles não lembravam, né? Então assim a emoção, o nível de imersão é muito grande, né? Para quem fala muito sobre essa coisa de universo virtual, né? Para quem joga jogo online ou para quem joga RPG, a pessoa emerge ali naquela história, né? E às vezes ele se sente parte daquela história. Mas aqui especificamente desses que participam da Lila de Krishna, eles estão completamente imersos ali, eles não têm lembrança nenhuma anterior, né? Então são devotos e que estão numa situação de materialistas. E aí Krishna vem para livrar o mundo desses materialistas, né? Mas existem outros, como é o caso de Duryodhana, né? Que não foi morto por Krishna diretamente, né? Mas que aquele ali não era um devoto, ele era realmente uma personificação
da própria era de Kali, né? Então, e aí Krishna vem para fazer a limpeza, né? E para poder revelar seus passatempos, etc. Então, continuando aqui, todos os guerreiros que lutaram contra Arjuna, mas que foram capazes de ver seu rosto de lótus do Senhor na frente da batalha, atingiram a morada do Senhor. Então, o Prabhupada está falando exatamente isso. Todo mundo que pereceu ali no campo de batalha de Kurukshetra foi levado aos níveis mais elevados, né? Obteve a liberação. Então, não há por que lamentar a morte dessas pessoas em campo de batalha. As palavras agradável aos olhos de quem vê são muito significativas. Quando os guerreiros do outro lado do campo de batalha viram o Senhor Krishna na frente, eles apreciaram sua beleza, e seu adormecido instinto de amor a Deus foi desperto. Shishupala também viu o Senhor, mas ele o viu como seu inimigo, e seu amor não foi desperto. Por isso, Shishupala atingiu a unidade com o Senhor, fundindo-se no brilho impessoal do seu corpo, chamado Brahma Jyoti. Então, o Prabhupada está explicando aqui também que alguns desses, principalmente esses os demônios, né, os asuras, né, que eram realmente maus, porque do outro lado do campo de batalha haviam muitas pessoas que, apesar de estarem lutando do lado de Duryodhana, eram pessoas piedosas também, né? Por causa de uma situação política ou uma situação de conveniência, eles acabaram tomando o lado de Duryodhana e dos Kurus em detrimento dos Pandavas, né? A gente pode dar o exemplo, por exemplo, o Bhismadeva, né? A Dronacharya e vários outros, né? Mas se a gente for ver a história, por exemplo, Bhismadeva, ele opta por abandonar o seu corpo, isso está no primeiro canto do Srimad Bhagavatam, ele opta por abandonar o corpo vendo o próprio Senhor Supremo. Então, no caso de Bhismadeva, quando ele abandona o corpo, para onde ele vai? Ele vai para Vaikunta, porque ele era um adorador de Narayana. Então ele estava diante de Krishna ali, mas a lila dele, a, a raça dele era de Dácia. Então ele vai para Vaikunta para servir ao Senhor Narayana. Inclusive as orações que ele entoa para Krishna ali são orações a Narayana, né? No caso de Shishupala, que foi morto por Krishna, né? Ele foi morto por Krishna, mas ele foi morto por Krishna por ódio, com ódio. Então, como ali não havia o desenvolvimento de uma raça com Krishna, né? Não era possível ele ser levado a Vaikunta ou a Goloka Vrindavana, etc. Então, naquele momento, ele vai para onde? Para o Brahma Jyoti, né? Que é o Brahman pessoal, né? Que é essa energia de Krishna, segundo as palavras de Srila Prabhupada. Os outros, aí Srila Prabhupada continua, os outros que estavam na posição marginal, não sendo nem amigos nem inimigos, mas que ligeiramente sentiram amor por Deus ao apreciarem a beleza de seu rosto, foram imediatamente promovidos aos planetas espirituais ou planetas Vaikunta. Então, exatamente isso que a gente estava falando aqui agora. A morada pessoal do Senhor é chamada de Goloka Vrindavana, e as moradas onde suas expansões plenárias residem são chamadas os Vaikuntas, onde o Senhor está presente como Narayana. E aí aqui eu já tinha falado sobre Bhismadeva. O amor a Deus está adormecido em toda a entidade viva,
E todo o processo do serviço devocional ao Senhor é destinado a despertar esse eterno amor a Deus que está adormecido. Mas este despertar transcendental tem gradações. Aquele cujo amor a Deus é despertado até o grau máximo, voltam ao planeta Goloka Vrindavana no céu espiritual, ao passo que as pessoas que só despertaram para o amor a Deus por acidente ou pela associação são transferidos para os planetas Vaikunta. Em essência, não há diferença material entre Goloka e Vaikunta, mas nos Vaikuntas, o Senhor é servido com ilimitada opulência, ao passo que em Goloka, o Senhor é servido com afeição natural. Então aqui Srila Prabhupada está explicando dos diferentes graus, das diferentes gradações de relacionamento com Deus, né? Então, quando Krishna ele vem a esse mundo, um dos propósitos de Krishna é revelar que tipo de as diferentes relações que nós podemos ter com ele, né? É como se Chaitanya Mahaprabhu ele cita, né? Qual é o propósito de nós, as entidades vivas, né? Nós que somos as jivas, as almas espirituais. É um verso que eu costumo sempre dizer, né? Jivera Swarupa Raya Krishnera Nityadasa, né? Que Jivera Swarupa, que a forma original, a posição original da jiva é Krishnera, é de Krishna, Nityadasa, eternamente servo de Krishna. Então, qual é o propósito da nossa existência? Nós existimos para nos relacionar com Krishna. E assim como esse mundo ele tem muita variedade, né? Você vai ver a diferença, muitas variedades, inclusive de variedades de relacionamento, né? Uma pessoa, por exemplo, eu tenho um relacionamento romântico com a minha esposa, eu tenho um relacionamento paternal para com os meus filhos, eu tenho um relacionamento de amizade, né, com algumas pessoas, com outras, o relacionamento é um relacionamento mais formal, eu tenho um relacionamento entre aspas, de servidão para com o meu patrão, aquele que me emprega, né, então eu tenho que servi-lo, etc. Assim como existem esses diferentes tipos de relacionamentos aqui nesse mundo material, e porque o mundo material ele nada mais é do que um espelho ou uma imagem imperfeita da realidade espiritual, também com Krishna existem diferentes níveis de relacionamento, né? Então existem as 5 raças básicas, né? 5 relacionamentos básicos com Krishna, né? O primeiro relacionamento básico com Krishna é Shanta. Qual é o relacionamento de Shanta? É o relacionamento de contemplação. É o relacionamento de neutralidade. Nesse relacionamento, a pessoa, o devoto, ou aquele que está buscando a transcendência, que está buscando a Krishna, ele tem Krishna como objeto, ou Narayana, ou Vishnu, como objeto da sua meditação, mas ele só contempla. Vou dar um exemplo de uma pessoa, um devoto que tem esse tipo de raça com Krishna, né? Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj tem esse relacionamento, é Shantarasa, né? É só ali aquele relacionamento de, de contemplar, né? Então, assim, não tem muito intercâmbio, é só contemplação ali. Acima desse, aí já começa, então, conforme vai subindo os degraus, o nível de intimidade e o nível de relacionamento, ele vai aumentando, né? São como vai aumentando assim
as interações, né? Então, acima desse de Shanta, aí vem Dasya. Dasya é o relacionamento de servidão, né? Você encara Krishna como sendo o seu senhor adorável, né? E aí você vai prestar serviço para Krishna. Então, nesse tipo de relacionamento, Krishna ele está num nível acima e você está num nível abaixo. Você sabe exatamente que você ali é o Senhor, é absoluto, e você vai tratar ele ali como sendo o seu Senhor. Então, há mais interação do que em Shantarasa, Dasya Rasa, o nome desse relacionamento, mas, assim, é muito, vamos dizer assim, a troca é baixa. Então, você está ali só para servir, né? Você encara o Senhor como algo que é muito acima, é muito distante, etc. A maior parte, esse é um tipo de relacionamento que é muito comum, assim, nas religiões ocidentais, né? Você vai ver isso no cristianismo, é relacionamento de dácia, né? É o Senhor, né? No Islã também é assim, é dácia, né? Você servir ali, você tem que servir, né? Mas existe um tipo de relacionamento que está acima desse e que é um relacionamento que há uma troca maior, que é Sakya, é relacionamento de amizade, né? É a amizade com Krishna, né? A amizade com Deus, né? Diferente de Dácia, em que o objeto do amor ele está muito acima daquele que o adora, né? Em Sakya, ali os dois estão no mesmo nível, então tem ali o companheirismo, a amizade, a troca. Então ali o Bhakta, né, que é o adorador, aquele que está adorando a Deus, que está se relacionando com Deus, ele vê o Deus como o seu par, como uma pessoa que está no mesmo nível que ele, né? E isso é permitido pelo próprio Krishna. E é, na verdade, isso que Krishna gosta, né? Quanto mais intimidade, melhor para Krishna, né? Ele sente mais prazer, né? Então você vai ver ali no relacionamento entre Krishna e Arjuna, eles eram companheiros de armas ali, então se tratavam, né? Então às vezes Arjuna falava para Krishna com muita intimidade, né? Tratando ele como sendo seu primo, seu parente próximo, e aí fazia ali vamos dizer assim, dava opinião sobre a postura de Krishna. No relacionamento de Dácia, o servo ele não dá opinião sobre a postura do seu senhor, sobre aspectos, porque ele acha que aquilo ali ele é inconveniente, né? Mas no relacionamento de amizade, que é Sakya, ali não existe inconveniência em você falar, né, sobre a postura do outro. Olha, eu acho que você não agiu muito bem aqui. Ah, eu gostei muito do que você fez aqui. E aí o relacionamento não é ali senhor, mas sim é você, né? É o tu, né? Então é muito próximo, né? Inclusive quando Arjuna perde para Krishna depois, mais tarde, para mostrar a forma universal para ele, né? Arjuna, ele ali, ele vê a grandiosidade de Krishna e ele fala assim, olha, eu aqui nesse momento eu estou completamente envergonhado, porque eu vejo que você é o próprio Tattva, você é a origem de todo o universo, e eu tenho vergonha de ter tratado você com tanta intimidade, assim, como se fosse uma pessoa como eu, né? E ali ele começa a passar de Sakya para Dácia, ele começa a descer, né, o nível de intimidade. Aí Krishna, o que Krishna faz? Krishna, não, o que eu quero é esse relacionamento de amizade, né? Ele desfaz ali a visão que Arjuna estava tendo da forma universal. Para quê? Para que houvesse ali aquele intercâmbio, né? Então, de certa maneira não, é exatamente isso, né? Yoga Maya, que é a energia interna de Krishna, faz com que esse devoto ele se esqueça, né?
que ele está tratando ali com Deus. Porque se ele ficar lembrando que é Deus, ele acaba não conseguindo desenvolver esse nível de intimidade. A gente vai ver isso também numa raça que é ainda superior a Sáquia, em que há uma intimidade ainda maior, que é Vatsalya, que é o amor maternal, né? Ou paternal. É o caso do relacionamento de Krishna com Yashoda, né? Com mãe Yashoda. Então ali o nível de intimidade ele é maior, né? Então ali mãe Yashoda ele tem um nível de mãe Yashoda tem um nível de intimidade com Krishna assim que Arjuna não consegue ter. Por quê? Porque ali é o meu bebezinho, né? Krishna é o bebezinho de mãe Yashoda. E ali, diferente de Sakya, em que o relacionamento é de igual para igual, em Vatsalya, que é o relacionamento maternal, a situação inverte. Enquanto que em Dácia, que é o de servidão, você é dependente do Senhor, em Sakya você é um par do Senhor, né? Em Vatsalya, Deus se coloca ali à mercê do seu devoto. E ele se torna dependente do seu devoto. Ele se torna dependente do amor do devoto, ali do cuidado, porque ele é o bebezinho que tem que ser amamentado, que tem que ser limpo, que tem que ser cuidado, que tem horário para dormir, que não pode fazer qualquer coisa porque ele é frágil. Então ali é esse tipo de relacionamento em que mãe Yashoda ela experimenta com Krishna. Imagina, para poder experimentar esse tipo de amor, né? Esse tipo de relacionamento com Krishna tem que ser muito avançado, né? Então, no Srimad Bhagavatam explica quem é mãe Yashoda, né? Não vou fazer aqui dar o spoiler, né? Mas assim é um grande devoto, né? Um devoto puro, né? Que desejou isso, né? E aí Krishna por misericórdia ele dá isso, né? Inclusive tem um passatempo lá no 10º canto, né? Em que mãe Yashoda, né? Ela olhando para Krishna, né? Ela abre a boca de Krishna e ela olha para dentro da boca de Krishna e vê todo o universo na boca de Krishna, do seu bebezinho. E ela fica completamente maravilhada, olhando todo o universo, os planetas, as estrelas e as forças cósmicas. E aí, de repente, Yogamaya vai e encobre tudo de novo. Aí a mãe Yashoda fala assim: poxa, que bobagem. Pô, eu tava vendo o universo aqui. Não, eu acho que eu tô ficando maluca. Por quê? Porque se ela souber que o bebezinho dela ali é Deus, não vai ter esse tipo de relacionamento. E é isso que Krishna quer experimentar também. Esse é o outro ponto também do porquê que Krishna vem a esse mundo. Porque Krishna ele quer experimentar esses diferentes tipos de relacionamentos com os seus devotos. Isso dá muito prazer para Krishna, né? Mas ainda acima de Vatsalya, ainda existe um relacionamento que é um relacionamento ainda mais avançado, né? Ainda com mais intimidade ainda, né? Que é Madhurya, que é o amor romântico por Krishna, né? É um relacionamento romântico com Krishna. Então, no caso, são as gopis de Vrindavana, né? Principalmente aí, o exemplo principal são as gopis de Vrindavana, que tem muito, muita intimidade com Krishna. Então, no caso de Madhurya, né, para quem já ficou apaixonado alguma vez na sua vida, sabe, né? A pessoa que fica apaixonada, ela não consegue, às vezes, comer, ela não consegue dormir, ela não consegue fazer as coisas do dia a dia cotidiano, porque ela fica constantemente pensando no objeto do seu amor e fica pensando de que forma que eu posso dar prazer para essa outra pessoa. Então é esse tipo de relacionamento que as gopis têm com Krishna, né? É o amor romântico.
Então aqui eu falei mais ou menos das 5 relacionamentos básicos com Krishna. Mas dentro de cada um desses relacionamentos, de cada uma dessas raças, desses relacionamentos com Krishna, existem também gradações, né? Então, por exemplo, em Dácia, existem servos que estão mais próximos do Senhor e outros que estão mais distantes do Senhor, né? Então, tem alguns servos de Krishna em Vaikunta, de Narayana em Vaikunta, que às vezes eles são jardineiros ali e ele cuida do jardim de Krishna ali, né? Da coisa, e só vê Krishna assim ao longe, né? Você vê que é mais próximo de Shanta, né? No relacionamento de Sakya, que é o relacionamento de amizade, existem diferentes gradações. Por exemplo, Arjuna era amigo de Krishna. Eles eram amigos. Mas eles já se conheceram adultos e eram companheiros de armas ali, né? Então, há um nível de intimidade, mas o nível de intimidade que Krishna tinha com Uddhava ainda é maior, porque eles eram amigos de infância, né? Então, assim, passaram situações de perigo juntos, né? Foram para o mesmo Gurukula, do mesmo professor, do mesmo instrutor. Então, ali, assim, é mais íntimo, né? No caso das gopis também existem diferentes gradações de intimidade, né? Então você vai ter assim, por exemplo, o grupo das gopis que são de Chandravalini, né? É uma das líderes das gopis e ela é rival de Shrimati Radharani, né? Que é outro grupo de gopis. E aí você vai ver o nível de intimidade ele é diferente. No caso, por exemplo, das gopis que são lideradas por Chandravalini, elas pensam assim: eu sou de Krishna. Então elas entendem que elas são posse de Krishna, né? Eu sou de Krishna. Já as de Shrimati Radharani, elas pensam diferente. Assim, Krishna é meu. Aí é mais avançado ainda, né? A intimidade ainda é maior, né? E existem outras gradações, existem golpezinhas, né? Que são chamados de manjaris, né? Os manjaris são golpes assim muito jovenzinhos, assim de 8, 9 anos de idade, né? Em que elas têm elas são golpes muito jovens, mas como elas são muito jovens, apesar de elas serem apaixonadas por Krishna, elas amam muito Srimati Radharani, né? Elas amam muito Srimati Radharani. Então, o relacionamento que elas têm com Krishna não é diretamente com Krishna, mas sim através de Srimati Radharani. Por quê? Elas desenvolvem a intimidade com Srimati Radharani. Porque como elas são muito jovenzinhas, elas amam a Krishna, mas é assim, um amor platônico. Porque ainda é muito assim inocente ainda, é muito distante, né? Uma menina assim de 8, 9 anos de idade, né? Assim, ainda não tem assim o saber do amor romântico, né? É um sentimento. Mas elas amam muito a Srimati Radharani e é como se fosse a sua irmã mais velha, e elas sabem que Srimati Radharani é completamente apaixonada por Krishna. E aí, qual é o tipo de relacionamento que elas desenvolvem? Elas ficam tentando fazer arranjos para que Krishna se encontre com Srimati Radharani, ou Srimati Radharani se encontre com Krishna. Então elas vão sempre preparando o cenário para que Krishna se encontre com Srimati Radharani, né? Então o relacionamento que elas têm com Krishna não é direto, é através de Srimati Radharani, né? E na verdade, a escola de Chaitanya Mahaprabhu, ela enfatiza esse tipo de relacionamento que nós que somos Gaudiyas Vaishnavas, nós devemos enfatizar esse tipo de relacionamento com Krishna, que é o amor romântico a Krishna,
mas através de Shrimati Radharani, né? Então, boa parte dos nossos acharyas predecessores, como Rupa Goswami, Sanatana Goswami, né? Eles eram manjares. Rupa Goswami, que é o principal acharya da nossa sucessão discipular, depois ele é Rupa Manjari, enquanto que Sanatana Goswami é Ananga Manjari, né? E assim vai, né? Cada um dos nossos mestres espirituais, ele é uma Manjari, né? O próprio biógrafo de Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishnadas Kaviraja, ele também é uma Manjari, né? Então, são essas... Então, aqui eu dei falei sobre os diferentes tipos de relacionamento, né? Os diferentes tipos de relacionamento. E assim, e o mais avançado, e que é o objeto da meditação dos Gaudias Vaishnavas, esse humor, essa raça que as Manjaris têm com Krishna, né? Você vê, por exemplo, Srila Bhaktivinoda Thakur, né? Srila Bhaktivinoda Thakur, que é o pai de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, que é um importante acharya da nossa sucessão discipular, né? Tem tem um livro que foi compilado que se chama Sri Bhaktivinoda Vani Vaibhava, né? São vários escritos e aulas de Srila Bhaktivinoda Thakur. E aí uma vez perguntam para Srila Bhaktivinoda Thakur aonde ele queria estabelecer o seu bhajana kutir. O que é o seu bhajana kutir? É o local onde o devoto vai para ficar meditando constantemente, né? Até o momento do encerramento da sua participação aqui nesse mundo, né? E aí perguntaram para Srila Bhaktivinoda Thakur aonde que ele queria estabelecer o seu bhajana kutir, e aí ele falou assim: em Kurukshetra. E aí as pessoas, mas Kurukshetra? Podia ter falado Vrindavana, etc. Mas por que em Kurukshetra? E aí Srila Bhaktivinoda Thakur, ele dá a resposta que é a mais linda do mundo. Ele falou assim: porque em Kurukshetra, né? E aí eu vou. Quando houve a batalha de Kurukshetra, Shrimati Radharani, ela vai até Kurukshetra para poder encontrar com Krishna. Mas ela não pôde se encontrar com Krishna. E ali ela ficou muito triste, ela chorou muito. E aí Srila Bhaktivinoda Thakur, ele fala: eu gostaria de estabelecer meu bhajana kutir em Kurukshetra, né? Porque foi em Kurukshetra que a minha senhora se sentiu mais desamparada. E eu quero estar lá para ampará-la. Então é exatamente esse humor de Manjari, né? Srila Bhaktivinoda Thakur, ele queria meditar em estar em Kurukshetra para poder amparar Shrimati Radharani. Isso é muito bonito, né? Muito profundo, né? É um tipo de amor muito profundo, né? Então, Haridarshana, gostei da parte... tá descendo aqui. Gostei da parte da hora de dormir conduzido pela mãe Yashoda no exemplo do próprio Deus Krishna. Eu também tive essa educação. Hoje em dia os pais negligenciam essa condução dos seus filhos. Hoje as crianças têm um péssimo sono reparado por causa de suas vidas virtuais. É verdade. Isso que o Haridarshan está falando é perfeito, né? Os pais precisam desenvolver esse relacionamento com seus filhos. Então, pegar seus filhos, colocar na cama, contar histórias, falar com eles até que eles durmam, eles dormindo vendo o rosto, né, dos seus pais. Por quê? Porque isso vai ajudar a psique dessa criança, né? Exatamente, isso aí é um intercâmbio de amor. A questão é que hoje em dia muitos pais não têm esse intercâmbio de amor com seus filhos, né? Acha que para ter intercâmbio de amor é dar as coisas, né? É dar celular, é dar
comida, é dar roupa, é dar... Não, o que a criança precisa, a coisa mais importante que a criança precisa é de amor, né? O amor e do exemplo, né? É exatamente isso, né? Então, vamos continuando aqui, né? O amor a Deus está adormecido em toda a entidade viva. Voltando ao trecho, vamos continuar lendo aqui para a gente poder... E todo o processo do serviço devocional ao Senhor é destinado a despertar esse eterno amor a Deus que está adormecido. Mas esse despertar transcendental tem gradações, que são as raças. Aquele cujo amor a Deus é despertado até o grau máximo, voltam ao planeta Goloka Vrindavana no céu espiritual. Então, exatamente, quem tem essa raça superior, né? Agora, o que é interessante é o seguinte, depois que o devoto estabelece a raça com Krishna, ele não intercambia mais, porque Yoga Maya faz... A gente sabe que existem gradações, diferentes gradações nessas raças, mas esses devotos que estão estabelecidos nessas raças, eles não sabem disso. Eles acham que a raça que ele tem, o relacionamento que ele tem, é o mais avançado que tem, né? Isso é por causa da ação de Yoga Maya. Ao passo que as pessoas que só despertaram amor a Deus por acidente ou pela associação, são transferidos para os planetas Vaikunta. Em essência, não há diferença material entre Goloka e Vaikunta, mas nos Vaikuntas o Senhor é servido com ilimitada opulência, ao passo que em Goloka o Senhor é servido com afeição natural. Então, enquanto que em Vaikunta, nos planetas Vaikunta, Krishna, ele ali está presente como Narayana e ele é adorado com toda a pompa, né? Em Goloka Vrindavana, não. É um ambiente extremamente bucólico, são campos, são florestas, rios, pastos, vacas, e ali tudo é muito simples, né? Por quê? Porque o foco principal é o relacionamento com Krishna, né? Então você pode ser uma gopi, né? Você pode ser uma manjari, você pode ser um vaqueirinho que vai fazer peraltice com Krishna, que vai nadar no rio, que vai aprontar junto com ele, etc. São esses diferentes tipos de raças que você vai ter em Goloka Vrindavana, mas que você não vai experimentar isso em Vaikunta, porque lá é muito formal, né? Então, continuando. Esse amor a Deus é despertado pelo contato com os devotos puros do Senhor. Nessa passagem, a palavra Partastra Puta é significativa. Aqueles que viram o belo rosto do Senhor no campo de batalha de Kurukshetra foram purificados primeiramente por Arjuna, quando esse os atacou violentamente com as flechas. O Senhor apareceu com a missão de reduzir o fardo do mundo, e Arjuna estava ajudando o Senhor, lutando em nome dele. Arjuna pessoalmente negou-se a lutar, e toda a instrução do Bhagavad Gita foi dada a Arjuna para ele se empenhar na luta. Como um devoto puro do Senhor, Arjuna concordou em lutar. Arjuna concordou em lutar que preferir a sua própria decisão, e assim Arjuna lutou para ajudar o Senhor em sua missão de reduzir o fardo do mundo. Então, assim, o começo do Bhagavad Gita, a maioria de nós sabe, né? Algumas pessoas estão aqui ouvindo, talvez, mas na verdade um diálogo entre Krishna e Arjuna, e Arjuna ele faz várias objeções a lutar, né? Ele faz várias objeções, ele faz objeção porque por sentimentalismo, porque ele não queria matar as pessoas que estavam do outro lado do campo de batalha. Ele não queria lutar porque ele tinha medo de incorrer em pecado. Ele não queria lutar também por desfrute material. Por quê? Porque se ele perdesse a batalha, a fonte de desfrute dele ia acabar.
E se ele ganhasse a batalha e muita gente, mas para ele ganhar a batalha ele ia ter que matar, e aí ele não ia poder desfrutar junto com aquelas outras pessoas que ele tinha matado. Então o desfrute ia ser menor. Ele apresenta vários motivos para Krishna, e Krishna ele vai refutando cada um desses argumentos a Arjuna. Em última instância, Krishna fala assim: olha, você tem que cumprir o teu dharma, você tem que cumprir a tua obrigação, você tem que cumprir o teu dever prescrito, né? Você não deve fugir do teu dever prescrito. Você deve fazer aquilo ao que você está destinado. Mas aí Krishna fala: mas faz tudo isso meditando em mim, porque meditando em mim eu te livro de todas as dúvidas, eu te livro de todos os pecados. Esse é o serviço devocional. É a gente fazer todas as atividades cotidianas, né? Todos os dias eu tenho que trabalhar, todos os dias eu tenho que cozinhar, todos os dias eu tenho que ler, todo dia. Mas fazer isso tudo o tempo todo meditando em Krishna. Isso é o serviço devocional. Quando Arjuna atirava uma flecha em um inimigo, esse inimigo se purificava de todas as contaminações materiais e se tornava elegível para ser transferido para o céu espiritual. Os guerreiros que apreciaram os pés de lótus do Senhor e viram seu rosto na frente, viram despertar o seu adormecido amor a Deus. E assim eles foram transferidos imediatamente para Vaikunta, e não para o estado impessoal do Brahma Jyoti, como aconteceu com Shishupala. Então, Srila Prabhupada aqui está explicando que as pessoas que não tinham maus sentimentos com Krishna, eles acabaram tendo o seu amor despertado, né? E aí, com isso, eles acabaram sendo transferidos por Vaikunta, onde há variedade, onde você pode experimentar o intercâmbio de relacionamento, né? Na liberação impessoal não há nenhum tipo de relacionamento. Você simplesmente se funde numa energia e você é diluído nessa energia, né? Shishupala morreu sem ter uma apreciação do Senhor, ao passo que os outros morreram com uma apreciação do Senhor. Tanto estes quanto aqueles foram transferidos para o céu espiritual, mas os que despertaram para o amor a Deus foram transferidos para os planetas do céu transcendental. Uddhava aparentemente se lamentava por sua própria posição ser inferior à dos guerreiros do campo de batalha de Kurukshetra, porque eles tinham atingido Vaikunta, ao passo que ele permanecera se lamentando pelo desaparecimento do Senhor. Olha só que coisa incrível, né? Porque Uddhava, ele está se lamentando aqui porque os guerreiros que tombaram no campo de batalha de Kurukshetra, eles foram elevados a Vaikunta. Então eles poderiam estar ali vendo o próprio Krishna, né? Vendo o Senhor Narayana, tendo esse relacionamento. Enquanto que o Uddhava aqui, ele está experimentando o amor em separação, né? E aí é isso aí que a nossa língua portuguesa ela chama de saudade, né? Então ele estava se lamentando ali porque eles tinham ido e ele tinha ficado ali. E aí naquele momento ele se considera inferior, né? Por que não eu? Mas na verdade o Uddhava, ele tem um nível de relacionamento íntimo com Krishna que ainda é muito maior do que daqueles guerreiros, e que no fim da sua vida ele iria certamente para Goloka Vrindavana, né, para ter essa intimidade, porque a intimidade de Uddhava com Krishna é muito maior, inclusive, do que do próprio Arjuna, né? Então, assim, Uddhava é o confidente de Krishna, para quem Krishna procura ali para fazer confidência, né? Para falar das coisas internas, assim, né? Para se aconselhar, né? Isso é que é interessante, né? Porque
Krishna, ele sabe tudo, né? Mas ele experimenta tudo isso. Então ele vai até o Uddhava assim para se aconselhar, para conversar, para dar conselhos. Então ali é um intercâmbio, né? Então é isso, né? Então a gente vai encerrando por aqui, né? Eu só vou falar os pranamas da nossa sucessão discipular. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshuru Militam Janata Asmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Yana Bhutale Swayanu Upahakadamahyam Dadati Swapadantikam Vanderam Siguru Siuta Padakamalam Siguru Vaishnavam Cha Sirupam Sagrajantam Sahagana Ragunata Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishaka Vitascha. E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kantarada Kantana Mostute Tapcha Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sutidevi Pranamami Hari Priye Namah Vishnu Padaya Krishna Prastaptale Shrimati Purushatraya Swamini Tirane Namaste Gora Vrindavana Charadina Palaya Premada Prabhupada Sevako Vedanta Shikshaku Golokadama Pratarei Tataha Namah Vishnu Padaya Krishna Prastaptale Shrimati Bhaktivedanta Swamini Tirane Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachanine Nirvishesha Shunyavadi Pashachade Shatarine Ponchakal Patarubhya Chakri Pasundubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasa de Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vamos aqui ver se tem alguma pergunta, alguma observação. Marcos Branquinho, Hare Krishna Prabhu, Hare Darshana, já falei do Hare Darshana, né? Sérgio Azevedo, contar história estimula o imaginário da criança, exatamente. Isco, Rio de Janeiro, provavelmente o Prabhu Paravioma. Pode ser também um pavão, uma vaca, ou mesmo uma árvore, uma planta em Goloka Vrindavan. Exatamente, existem pessoas que têm um relacionamento mais neutro assim com Krishna, né? Esse relacionamento de neutralidade também pode fazer com que você se torne uma árvore em Vaikuntha, né? Você pode ser uma vaca, você pode ser um pavão, você pode ser quase tudo, né? Mas esse não é o objeto da nossa meditação, né? A nossa meditação, a meditação da nossa sucessão discipular é a meditação das mandjaris, né? Das Gopi mandjaris, né? Marcelo Magalhães, os motivos que Arjuna deu para não lutar acabaram acontecendo no fim da batalha? Então, não, não, não. Arjuna ele apresenta vários motivos para Krishna. Ele apresenta alguns motivos para não lutar ali na batalha de Kurukshetra, né? A primeira objeção que Arjuna faz para Krishna, Marcelo, é assim, é a questão da morte dos anciões. Então, é a morte dos líderes da família. Então, Arjuna fala para Krishna assim, olha, se eu matar essas pessoas, eu estou matando a minha família e pode ser que a dinastia ela deixe de existir, né? E aí, se a dinastia deixar de existir, né, vai acabar tudo, né? E não foi isso que aconteceu. Uma parte foi destruída, mas a dinastia continuou existindo, né? O segundo é a destruição da tradição familiar, né? Porque ali, destruindo a dinastia, os homens sendo mortos ali, tudo ali destrói a tradição, destrói o Dharma, né? Ali aquelas relações formais.
Isso também não aconteceu, porque a dinastia continuou existindo, as tradições continuaram existindo, porque logo depois quem assume o trono é Yudhishthira Maharaj, né? E ele era um grande Rajarsi, né? Um rei sábio, né? O outro, depois ele é sucedido por Parikshit Maharaj, para quem está sendo dito aqui o Srimad Bhagavatam. Depois para o filho de Parikshit Maharaj, que é Maharaj Janamejaya, e assim vai. A coisa continua, né? E aí, com a destruição da dinastia, Arjuna também alega que o Dharma, ou iria haver uma o surgimento da irreligiosidade, porque ali os kshatras eles eram os guardiões do Dharma, né? E aí com a destruição deles, mas também isso também não aconteceu, né? O outro argumento que ele apresentou é que com a morte desses grandes kshatras, desses guerreiros, as mulheres ficariam viúvas e os filhos não teriam seus pais, seriam órfãos, né? Por quê? Porque naquela tradição, naquele período, o mestre espiritual da mulher é o marido, né? E aí os filhos não teriam a referência dos pais, mas isso também não acontece. Por quê? Porque aqueles que sobreviveram, eles passaram a cuidar das viúvas e dos órfãos, né? Então, porque eram extremamente piedosos, né? E aí o medo também de Arjuna também era que com o fim desses kshatras, que as mulheres não tivessem quem as sustentasse. E aí elas acabariam gerando prole indesejada, né? Crianças que não foram geradas dentro do processo normal, e isso ia causar a degradação da sociedade. Isso também não aconteceu porque elas eram castas, elas foram cuidadas por aqueles que sobreviveram, né? Então, essas coisas não aconteceram, né? Não aconteceram. Então, Krishna falou, olha, não precisa ficar preocupado. Eu estou fazendo para o bem. Então, é isso, ok? Isso com o Rio de Janeiro. Arjuna também esteve com Krishna durante a sua infância. Sim, em curtos períodos. Mas assim, Uddhava era muito mais íntimo de Krishna do que Arjuna, né? Ricardo Pinto, é o Haridashna. A primeira vez que Krishna e Balaram veem Arjuna foi no Swayamvara de Draupadi. Exatamente. Exatamente. Bom, Swayamvara de Draupadi é ali uma cerimônia que foi feita para Draupadi. Então, eu vou encerrando por aqui, porque a gente já se estendeu bastante. Agradeço bastante aí a presença de todos, agradeço a todos os devotos, agradeço especialmente para o Prabhu Paravyoma, que continua mantendo esse programa, né? Foi iniciado já lá atrás, eu acho que, se não me engano, em 2020, né? Durante a pandemia, né? E que foi um néctar para muitas pessoas. Para mim, foi muito importante esse programa da leitura do Srimad Bhagavatam dia a dia, né? Então, que esse Yagya para Krishna ele continue, né? Então, todas as glórias de Shila Prabhupada. Hare Krishna.